Mulheres de Esperança. Este é o programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sónia e todas as semanas estamos contigo para falar sobre um tema do teu interesse. Queremos dizer-te que és muito bem-vinda. Eu sou a Miriam e junto com a Sónia trabalhamos e elaboramos programas que abordam temas que enfrentamos diariamente enquanto mulheres. Mas como não nos resignamos ao problema, queremos focar-nos na solução e trazer-te sempre uma palavra de esperança e ânimo, lembrando ainda que não estás sozinha. Por isso, fica na nossa companhia. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. O tema que trazemos hoje já o abordamos muito levemente na série anterior sobre prisões mentais, quando falámos de procrastinação. Mas sendo um assunto tão trendy, decidimos que merecia um programa especial na íntegra. Olha, Miriam, pelo que li sobre o assunto, é algo que afeta mais as mulheres que os homens e por isso o termos escolhido. Confesso que é um tema com o qual eu me identifico. É importante quando reconhecemos o problema, afinal é meio caminho para a tentativa ou resolução do mesmo. É mesmo. Verdade, Sónia, mas ainda não revelamos qual é o tema. As nossas amigas devem estar bem curiosas. Eu acho que sim. O tema de hoje é perfeccionismo. E o que é isto, afinal? O que é? O perfeccionismo é um traço de personalidade multidimensional que reflete a habilidade de lutar pela perfeição e de avaliação própria de uma maneira crítica. Apesar do empenho em obter padrões elevados não ser em si uma patologia, existe o risco de se ultrapassar o limiar do perfeccionismo comum, colocando em causa, por exemplo, a satisfação de vida, que é um dos pilares do bem-estar. A pessoa perfeccionista tem o desejo de realizar todas as tarefas de forma perfeita, não sendo admitidos erros ou resultados pouco satisfatórios de acordo com o seu padrão. Normalmente possuem um alto padrão de cobrança sobre si e sobre os outros. Consegues identificar-te com algumas destas características ou consegues identificar alguém próximo? Eu aposto que sim, Sónia. É importante ainda referir que o perfeccionismo patológico está associado a sintomas depressivos e de ansiedade. Além disso, é um fator para o desenvolvimento do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Estamos de volta, eu e a Sónia, e estamos prontas para falar sobre os vários tipos de perfeccionismo. Este tema é tão interessante e existe tanto para abordar. É verdade, Miriam, e por isso não percamos tempo e avancemos. O perfeccionismo pode ser classificado de acordo com os fatores que influenciaram o seu desenvolvimento. E por isso começamos pelo perfeccionismo pessoal. Há esforço para o sucesso e uma alta cobrança. Existe um comportamento de preocupação excessiva para que tudo esteja perfeito. Os padrões para o seu trabalho são muito elevados. Este tipo de perfeccionismo diz respeito ao modo como a pessoa se vê, ou seja, um excesso de autocrítica. Também temos o perfeccionismo social. Este é desencadeado pelo receio de como se vai ser interpretado e reconhecido pelas pessoas, o medo de falhar e de ser rejeitado. Este é um tipo de perfeccionismo desencadeado em crianças que sofreram altos níveis de exigência, de elogios ou de rejeição como forma de serem aceitos pelos pais, por exemplo. Neste tipo de perfeccionismo, a pessoa tem dificuldades em falar sobre os seus medos e inseguranças devido ao receio do julgamento. E por último, temos o perfeccionismo direcionado. Neste tipo de perfeccionismo há uma elevada expectativa não só acerca de si próprio, mas também acerca dos outros. O padrão de exigência consigo próprio e com os outros é tão elevado que dificulta o trabalho em equipa. Hollander, investigador pioneiro acerca do perfeccionismo, define-o como o hábito de exigir a si próprio e aos outros uma elevada qualidade de desempenho maior do que o requerido pela situação. Existe uma certa tendência para olhar para o perfeccionismo como um aspecto positivo, mas na verdade pode traduzir-se também como um traço de forte limitação.
A verdade é que os perfeccionistas sofrem imenso e com frequência não se dão conta de que esse pode ser o principal fator do seu sofrimento. Há um constante policiamento interno e externo que dá origem a um enorme cansaço e constantes frustrações, porque na realidade não existe perfeição neste mundo, em nada nem em ninguém. Concordo, Sónia. Mas o único que foi perfeito foi Jesus Cristo. É verdade. Quando falamos de perfeccionismo, falamos de uma série de questões relacionadas e que servem de despiste para questões muito mais graves do que parecem. Sem dúvida, Miriam. Falamos, por exemplo, do medo intenso de errar. Hollander fundamentou que o indivíduo perfeccionista está constantemente atento ao que está errado e raramente observa o que está certo. Comparam frequentemente os erros com falhas. O medo de errar é tão grande que o perfeccionista faz com que isso aconteça propositadamente para não ser surpreendido. É uma forma irracional de pôr fim à ansiedade que tanto o faz sofrer. Mais um exemplo, as to-do lists intermináveis. As listas de tarefas diárias, semanais ou mensais a que se propõem a fazer num tempo impossível e que os próprios exigem a si mesmos são utopias que produzem um enorme desgaste e uma frustração contínua. Acredito que sim. Um outro exemplo é o pensamento polarizado. São 8 ou 80. Não existe um meio termo para analisar uma tarefa. Ou foi tudo perfeito ou completamente horrível. Pensam sobre as pessoas, situações e acontecimentos de forma extrema, em termos de bom ou mau. Por exemplo, ou sou perfeito ou sou um fracasso. Se não sou deslumbrante, sou horrível. Não há meio termo. O grave é que, por norma, colocam-se a si mesmos no extremo negativo dessa polarização. Se não é perfeito, então é porque não vale nada. Se não consegue o emprego que queria, o seu futuro acabou. Se a sua relação não funciona, então nunca há de encontrar o amor verdadeiro. Este é tenebroso. Exigir o impossível. Atormentar os outros com o seu alto nível de exigência. O perfeccionista tende a sufocar os demais com exigências e pedidos que só fazem sentido para ele mesmo. Conflitos com o parceiro ou a parceira por coisas mínimas do dia-a-dia. Quer que as coisas sejam organizadas sempre à sua maneira. O que exige de si mesmo acaba exigindo do outro e a vida a dois complica-se. Críticas em excesso prejudicam qualquer relação. Tenta moldar os filhos de acordo com os seus padrões rígidos. Pais perfeccionistas tendem a ser duros ou rígidos com os seus filhos, embora não o façam por mal. Acreditam que as críticas são sinal de amor e de cuidados essenciais. Mas isso, frequentemente, leva o filho a distanciar-se, com medo dos erros e da falta de aprovação. É a base perfeita para uma nova geração de perfeccionistas. E, por fim, a ausência de auto ou de reconhecimento. O perfeccionista tem tendência a não elogiar nem reconhecer o valor alheio. Ao elogiarem os outros, estão a reconhecer que existem outros modelos de pensamento. E isso coloca em dúvida a sua busca pela perfeição, porque, intimamente, só podem admitir a existência de um único modelo. O seu. Bom, Sónia, tenho a dizer que o mundo dos perfeccionistas é terrível. É mesmo. Para eles e para quem os rodeia. Temos de finalizar com a nossa habitual palavra de esperança, porque isto hoje foi pesado. Verdade, verdadeinha, Miriam. O perfeccionista é alguém que não se sentiu aceito, amado por alguém que muito amou ou ama. Isso gera a necessidade de estar sempre em busca de uma constante aprovação. Apesar de todos os pontos negativos que apresentamos e que são importantes de serem mencionados, e sem dúvida preocupantes para a saúde mental, o perfeccionismo está em alta, com estudos a apontar para um crescimento significativo desta propensão nas últimas 3 décadas. Uau! Torna-se fundamental trabalhar estas questões Mesmo. que limitam a vida de tantas pessoas. E a psicoterapia é um excelente meio para essa melhoria. Pede ajuda profissional. Podemos ajudar-te nisso, se assim o desejares também. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje.
Vamos lá à nossa palavra de esperança. Como já referi, a pessoa perfeccionista é alguém que procura ser aceite e na sua cabeça precisa estar à altura de um padrão pessoal ou social de perfeição. Querem superar as expectativas no trabalho, em casa, no desporto, nos hobbies, na aparência física e a lista continua. Uma mentalidade perfeccionista traz stress e leva ao descontentamento e frustração. O perfeccionista muitas vezes envolve elevar as expectativas a extremos absurdos e lutar na sua própria força por algo que somente Deus pode fazer. Sónia, lembrei-me da história de Marta e Maria que receberam Jesus em sua casa. A Bíblia diz que Marta estava inquieta e preocupada com muitas coisas. Provavelmente lutou contra o perfeccionismo enquanto servia a Jesus. Uau! Enquanto preparava o jantar e punha à mesa, ela queria que tudo estivesse perfeito. Afinal, estava a receber o Mestre. O problema é que ela estava a estabelecer um padrão para si mesma mais alto do que aquele que Jesus lhe estava a estabelecer. Marta, andas preocupada e agitada com tantas coisas, quando uma só é necessária, disse-lhe Jesus. Ele apenas queria que ela usufruísse da sua presença e ensino. É verdade que a Bíblia, ela nos chama a ser perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. A palavra grega para perfeito aqui é télios. Significa chegada ao seu fim, completo ou perfeito. Então este ser perfeito não é como os perfeccionistas fazem, pelo contrário, é ser completo em Cristo. Filipenses 1:6 diz que a perfeição é obra de Deus. Ele nos criou, nos salvou e é fiel para nos aperfeiçoar. Somos chamados a viver uma vida piedosa e de dependência de Deus. No entanto, o foco dos ensinamentos da Bíblia não está na percepção dos outros sobre nós, como muitas vezes é o ídolo do perfeccionista. Em vez disso, o foco está na postura do nosso coração em relação a Deus. A principal característica que é chamada a aperfeiçoar na tua vida é a habilidade de amar. No entanto, é impossível atingir a plenitude ou a perfeição como ser humano através do esforço próprio. Isso é Deus que faz em ti. Finalizamos por aqui, mas já sabes que podes contar connosco se tiveres alguma dúvida, se quiseres colocar alguma questão ou simplesmente dizer-nos como foi para ti ouvir este programa. Como sempre desejamos que encontres esperança hoje. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.